E aí, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre os operadores lógicos, tá? Mas para entender como é aqui o entendimento desses operadores, vamos voltar para o exercício que a gente fez no vídeo passado, né? Aqui dos dias da semana, certo? Vejam que aqui no final, né, a gente colocou aqui duas condições, né? Dois ifs que são praticamente iguais, né? Só muda aqui que, desculpa, que estava dia maior que 7, né? Só mudava isso, né? Essa condição daqui, né? Mas o texto que escrevia é igual, tá? Então, na verdade, tem uma forma mais fácil, né? Mais adequada de fazer isso que não necessita essa repetição, tá? Aqui desse print, tá? Então, eu posso simplesmente apagar isso daqui. E aqui é o seguinte, né? Quando é que o nosso número vai ser fora da faixa? Vai ser quando a variável dia for menor que 1 ou quando a variável dia for maior que 7. Então, esse OR aqui significa ou em inglês, né? E é o nosso operador lógico, ou, que a gente chama de ou mesmo, certo? Que é, assim, ou uma coisa ou outra, né? Precisam ser atendidas para que ele entre aqui dentro, certo? Então, por exemplo, se quando a variável dia for menor que 1, né? Essa condição aqui vai ser verdadeira, né? Lembra que quando a gente compara as condições, ela dá verdadeiro ou falso, né? Então, por exemplo, quando o dia é igual a 7, isso é verdadeiro, então por isso que ele entra aqui, tá? Aqui a gente tem duas verificações, tá? Duas. Então, nesse caso aqui do ou, para entrar aqui dentro, né? Uma delas tem que ser verdadeira, certo? Então, por exemplo, dia é menor que 1, se for menor que 1, vai dar verdadeiro, tá? Então, vai entrar aqui. Ou, se dia for maior que 7, também dá verdadeiro, vai entrar aqui, tá? Bom, para entender talvez isso melhor, vamos fazer aqui um novo exercício, onde a gente vai colocar aqui, vamos definir uma outra faixa, vamos só botar assim direto, sem precisar do input, né, para ficar mais rápido. Então, vamos botar aqui nota 100, tá? Então, aqui o professor vai colocar como se fosse o input, né? O professor vai colocar uma nota de 0 a 100, tá? E, de novo, a gente tem que fazer a verificação se está dentro da faixa ou fora da faixa, certo? Vamos começar aqui com 90. E aí, a gente pode fazer o seguinte, vamos só botar assim, ó, fora da faixa, não fora da faixa. Então, primeiro vamos fazer assim, ó, if nota for menor que 0, né? Ou, igual estava ali, ou nota maior que 100, ele vai entrar aqui e vamos escrever assim, print valor fora da faixa, certo? Ó, vamos testar aqui. Ó, não imprimiu nada, porque eu não coloquei o else, né? Era para ter colocado aqui, ó, else print valor dentro da faixa. Então, vamos rodar de novo. Opa, esqueci dos dois pontos. Ó, então, como é 90, então deu o valor dentro da faixa. O que aconteceu aqui por trás, debaixo dos panos, né? É o seguinte, ele vai perguntar aqui, primeiro, ele vai perguntar se 90 é menor que 100. Não, né? Esse aqui dá falso. Então, essa primeira condição deu falso. Aí ele vai para a segunda condição. Nota é maior que 100, falso também, tá? Então, as duas condições deram falsas e por conta disso, eu não vou entrar aqui dentro, eu não entro nesse, eu já vou direto para o meu else, tá? Porque as duas foram falsas. Se pelo menos uma fosse verdadeira, então eu já entraria aqui, ó. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos botar agora menos 5, tá? O que acontece quando dá menos 5, ó? Vou botar aqui. Ele vai imprimir valor fora da faixa, tá? Por quê? Ele vai comparar aqui, ó. Opa, nota é menor que 0? Sim, nota é menor que 0. Então, verdadeiro. Essa parte daqui deu verdadeiro. Quando uma parte, né, no ou, usando o OR,
aqui, quando um dos lados é verdadeiro, então pronto, ele já entra aqui, tá? Ele já entra na condição, ele nem precisa verificar isso aqui, certo? E se fosse maior, né? Vamos botar 120. O que é que acontece aqui com o 120? Ele vai perguntar, nota é menor que zero? Não, aqui é falso. Ou, nota é maior que 100? Opa, esse aqui é verdadeiro, tá? Então, esse aqui já deu verdadeiro. Então, como um deu falso, o outro deu verdadeiro, né? Mas teve pelo menos um verdadeiro, então beleza, ele escreve valor fora da faixa, né? Vamos escrever aqui, ó, valor fora da faixa, tá? E de novo, ele só vai para o else quando nenhuma da faixa for atendida. Então, 7, por exemplo, né, ele vai imprimir valor dentro da faixa, tá? O inverso, a gente pode fazer também. Vou escrever aqui um outro, tá? Vou só copiar isso daqui. Copiar tudo para a gente fazer com o i. Agora a gente vai trocar. A gente vai fazer aqui com i. Ou seja, quero testar agora a primeira mensagem, eu quero que seja valor dentro da faixa e depois eu quero que o else seja valor fora da faixa. Quando é que o valor está dentro da faixa? Quando nota é o quê? Maior ou igual a zero e nota é menor ou igual a 100. Veja que aqui eu já mudei para o AND, tá? Que é o AND, é o nosso I. Aqui, nesse caso aqui, quando você tem um AND, né? Os dois lados, vamos dizer assim, tem que ser verdadeiros para você poder entrar aqui dentro, entrar dentro desse if aqui, certo? Então, os dois valores nesse caso tem que ser verdadeiros. Então, vamos rodar aqui, ó. Ó, ele escreveu o valor dentro da faixa. Por quê? Ele vai vir aqui e vai perguntar, nota é maior ou igual a zero? Sim, verdadeiro. Esse lado, então, deu verdadeiro. AND, então, como é um AND, ele tem que verificar todos os lados. Nota é menor ou igual a 100? Sim, também. Então, se os dois lados deram verdadeiros, beleza, ele vai entrar aqui nesse if, tá? Se algum deles tivesse dado falso, aí ele ia para o else, tá? Ele não entrava mais aqui e ia para o else, tá? Vamos colocar um exemplo. Por exemplo, botar 120 de novo, tá? Vou rodar, ó, valor fora da faixa. Por quê? O que é que aconteceu aqui? Ele pergunta, nota é maior ou igual a 100? Beleza, esse é verdadeiro, né? 120 é maior desculpa, é maior que zero, é maior ou igual a zero. Então, essa parte aqui deu verdadeira. Mas, como ele tem que ir para o segundo, ele vai verificar agora isso aqui, ó. Nota é menor ou igual a 100? Falso, né? 120 não é menor que 100. Então, esse lado deu verdadeiro e esse deu falso. Então, pronto, se um já deu falso, já era. Então, ele não entra aqui. Por isso que ele vem aqui para o nosso else, tá? A mesma coisa se fosse menos 8, por exemplo, né? Ele vai perguntar, nota é maior ou igual a zero? Falso, né? Menos 8 não é maior ou igual a zero, então isso aqui dá falso. Aí ele vai para o AND de novo, ele continua vindo aqui perguntando, nota é menor ou igual a 100? Sim, né? Menos 8 é menor que 100, verdadeiro, mas um foi falso e o outro foi verdadeiro. Então, na verdade, se já é falso, né, ele já entra aqui, ele já sai daqui, na verdade, né? Se um já deu falso, ele nem precisa verificar o resto. Isso no AND, né? No ao contrário, se um já for verdadeiro, ele já entra, certo? E no AND, não. Se um for falso, se um dos lados forem falsos, ele já não entra, ele já parte para a próxima, certo? Já vai para o outro, o else, por exemplo, aqui, tá? Isso vem muito aqui da tabela verdade, certo? Aqui, quando a gente tem matemática, a gente tem aqui a tabela verdade, né? E aqui seria o i, né? Esse tracinho aqui para baixo seria o nosso equivalente ao i. E esse chapeuzinho aqui para cima seria o ou, certo? Então, veja que P e Q são duas afirmações, tá? Então, veja que quando as duas são verdadeiras, o i dá verdadeiro. E, ó, se uma for verdadeira e a outra for falsa, dá falso. Se essa daqui for falsa e essa for verdadeira, dá falso também. Se as duas forem falsas, dá falso também, tá? Então, o i, né, que é esse chapeuzinho daqui, só vai ser verdadeiro quando as duas afirmações, né, tudo que tiver lá no seu operador, pode ter mais de duas, tá? For verdadeiro. E o ou não.
O ou pode ser verdadeiro quando apenas uma for verdadeira, né? Ou pelo menos uma for verdadeira. Ele já dá verdadeiro. Então, por exemplo, quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, verdadeiro. P é verdadeiro e Q é falso, não tem problema, verdadeiro também. Esse aqui é falso, esse aqui é verdadeiro, deu verdadeiro. Aí só vai ser falso quando os dois forem falsos. Aí sim é que é falso, né? E não, nossa condição não é atendida, certo? Bom, vamos tentar aqui fixar isso um pouco melhor, certo? Tentar fazer aqui um outro código. A gente vai ter algumas variáveis, tá? Vou colocar, vou botar, chamar de var1 e vou colocar booleanos, tá? Porque nada mais é, né? Quando você faz essa comparação aqui, isso retorna verdadeiro e falso. Lembra lá na nossa aula das variáveis, dos tipos de variáveis, né? Que a gente tem variáveis booleanas, né? Que recebem valores de verdadeiro ou de falso. Então, vamos fazer o seguinte, ó. var1, var2 igual a falso também. Vamos botar aqui var3 igual a falso também. Igual a verdadeiro. Vamos botar um verdadeiro, certo? Então, eu tenho 2 falsos e um verdadeiro. Agora, eu quero que vocês vão pensando o seguinte, ó. Vou digitando aqui e vocês quando eu falar, vocês pausam e refletem para vocês testarem se vocês acham que vai dar verdadeiro, né? Vai entrar na condição ou não, certo? Então, vamos fazer esse teste aqui. Então, primeiro teste. var1 ou var2, tá? Se vou botar assim, deu verdadeiro, né? Vou botar assim, só assim, na verdade. Opa, faltou o print, né? Aqui entrou. E o else vai ser não entrou. Ou seja, condição atendida, if, condição do if atendido, condição não atendida. Sempre esqueço dos 2 pontos, tá? Então, pensa aí, ó. var1 ou var2, tá? Um é falso, né? Os dois são falsos. Vocês acham que vai entrar aqui ou que vai entrar aqui? Que vai escrever na tela entrou ou que vai escrever não entrou? Pensem um pouquinho. Pausem o vídeo que agora eu vou rodar para vocês verem aqui o resultado. Ó, escreveu não entrou. Por quê? Porque tanto var1 como var2 são falsas. Ambas as condições aqui são falsas, tá? Então, ele realmente, como os dois são falsos, ele não entra aqui, né? Lembra aqui que no ou, pelo menos uma das condições tem que ser verdadeira, já. Então, por exemplo, se eu botar var1 com var3, veja só o que vai acontecer, ó. var1 é falso, var3 é verdadeiro. Vou rodar. Ó, ele entrou, porque um é falso, o outro é verdadeiro. Mas no ou, só precisa que um deles seja verdadeiro. Se eu botar um end aqui, o que é que vocês acham que vão acontecer, ó? Pensem um pouquinho aí, ó. Botar um end, um é falso e o outro é verdadeiro. Vou rodar. Não entrou, né? Lembra aqui que no end, ou seja, no i, os dois precisam ser verdadeiros para a condição total ser verdadeira, para a condição ser atendida. Então, nesse caso aqui, como eu tenho um falso e um verdadeiro, ele não entra, certo? Ele não entra aqui, ele vai pro else, ele vai pro não entrou, tá? Outro teste, vamos botar aqui, voltar por OR, né? Então, vamos colocar agora, vamos dizer que, vamos botar aqui um var4, né? True também, certo? E agora vamos botar então var3 e var4. Ou seja, os dois são verdadeiros, tá? Vou rodar. Ó, entrou. Por quê? No ou a gente só precisa que um seja verdadeiro, né? Então, de qualquer forma, iria entrar. Mesmo se fosse var1 com o var3, né? Com var1, entra também, ó. O var3 com o var2, que é falso também, ó, também entra, certo? O end é que não vai entrar, né? De novo, ó, o end que não vai entrar.
O AND não entrou, tá vendo? O AND só vai entrar quando for o quê? var3 com var4, né? Ou seja, quando ambos forem verdadeiros, tá? Ó. Aí sim que você vai né, ter a condição do AND aqui atendida. Então, lembrem disso, ó. Quando o ou, né, o i funciona, né, só quando todas as condições foram verdadeiras e o ou não. Pelo menos uma precisa ser verdadeira para poder atender a condição, né. E lembrando que isso aqui a gente pode colocar, ó, pensem agora aqui, o que é que vai acontecer quando eu fizer isso, tá? Pausem o vídeo e pensem aí um pouquinho. O que é que vocês acham que vai acontecer, ó? Esse é falso, ou esse é verdadeiro e esse aqui é falso, tá? O que vocês acham que acontece aqui? Vai entrar aqui ou aqui, ó? Pense um pouquinho. Vou rodar. Entra no não entrou, porque um verdadeiro e um falso, como é AND, não interessa, tá? Eu preciso que todos, no AND, todos têm que ser verdadeiro para poder entrar aqui. Se tivesse aqui o ou, ó, ou, não tem problema, ele vai entrar, porque pelo menos um é verdadeiro, certo? Se eu tivesse um verdadeiro e dois falsos, tem problema? Ó, vou botar aqui var1 e var2. Ou seja, um é verdadeiro e os outros dois são falsos. Vou rodar. Ó, entra do mesmo jeito, tá? Entra do mesmo jeito porque só precisa que um seja verdadeiro, tá? Então, ele entrou aqui da mesma forma, tá? Bom, para finalizar só aqui, a gente tem o operador de negação, né, que seria o not. Então, por exemplo, só vou apagar isso aqui rapidinho e vou fazer assim, ó, print not var1 e vou rodar. Ó, var1 era o que? False. Se eu faço não falso, então ele vai retornar verdadeiro, tá? Ele sempre vai colocar o contrário. Então, se é falso, ele vai transformar em verdadeiro. E se é verdadeiro, ele vai transformar em falso, tá? Então, como o var1 era falso, né? Então, ele transformou aqui em verdadeiro. Se eu boto, por exemplo, var3, ele vai transformar em falso, certo? Então, o not funciona assim. Bom, nos próximos exercícios, né, eu vou mostrar mais alguns exemplos para a gente conseguir captar melhor, né, como é que esses operadores aqui funcionam, tá? Então, até o próximo vídeo.